Muito bem, estamos de volta aqui no canal do Namura. Eu sou o Namura e agora a gente vai para a parte 2 do vídeo do Gaveta, falando sobre comédia no cinema. O que está acontecendo? A comédia no cinema acabou? Bora lá. E se a pessoa legendar ela da maneira correta, você vai ficar meio... Por que eles estão confusos, sabe assim? Entende que nesse caso seria ideal você ter uma certa vivência de inglês como você consegue com Cambly? Eu não tô dizendo aqui Olha que é obrigatório, jabá. mas assim... Eu fiz um jabá aqui do Bill Way, sendo que eu nem sou patrocinado pelo Bill Way e ele tá fazendo da Cambly. Eu vou passar o jabá, tá, gente? Eu não vou ficar assistindo jabá do Gaveta. Deixa eu passar aqui. Beleza? Fala inglês e melhora a sua comunicação. Engraçada, de repente, uma outra pessoa tem entendimento. Uma certa trava, às vezes, na tradução. Sim, não é só a comédia que tem isso. Só que a comédia, ela tem ainda um outro ponto. A gente sabe que o humor, ele é muito subjetivo. Coisas que você acha engraçada, de repente, uma outra pessoa não acha e vice-versa. E existem escolas de humor, tipos de humor diferentes. Esse é um outro obstáculo dos filmes de comédia, que talvez você não esteja dando tanta importância assim, mas é grande coisa. Porque, assim, um filme de ação, ele meio que funciona quase em todos os mercados, né? Um filme, o cara tá correndo com o carro Velozes e Furiosos, o cara corre, explode, não sei o quê. Funciona nos Estados Unidos, vai funcionar na Inglaterra, vai funcionar no Japão, vai funcionar em todo qualquer lugar. Humor, mais ou menos. Pensa na cabeça do cara que tá investindo a grana ali pro filme. Porra, o meu filme vai funcionar em todos os mercados, vai funcionar na China. Pô, o mercado da China sozinho é um outro planeta Terra dentro do... Você trouxe logo o exemplo da China. Tá bom, Gaveta. Planeta Terra lá, sabe assim? Um filme de ação que funciona nos Estados Unidos vai funcionar lá, no geral. Depende. Às vezes pode ter umas adaptações ou, né, esconder alguns homens negros dos povos. Por isso que eu falei. Você vai dar o exemplo da China, cara. A China é um dos países que mais censura a parte do cinema. Você vai trazer esse exemplo mesmo, Gaveta? Logo você, que puxa aí pro lado da esquerdinha, você que puxa pro lado mais cheiroso, você vem dar o exemplo da China, cara, que é um dos países que mais censura. E principalmente comédia, né? A China também censura muita comédia. Esse é o ponto. Posters, esse tipo de coisa. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas quando você fala de humor, vou dar um exemplo. Existe uma diferença clara entre o humor americano e o humor britânico. Todo mundo fala disso. Esse vídeo inicialmente ia ser isso. Assim. Eu falei, qual é a diferença entre o humor americano e o humor britânico? Mas eu resolvi expandir o assunto, que eu vi que realmente os filmes de comédia estão sumindo. Mas o que eu pude concluir é que, assim, o humor britânico ele tende a ser mais sarcástico, mais seco. Muito. O humor americano ele é mais... Inclusive, o humor britânico é muito bom. Se você assistir Monty Python, cara, você vai rir horrores com o humor deles. Físico, ele é mais abobado às vezes, mas eu acho que a raiz disso daí, na diferença de comportamento entre a população desses países. O americano ele tende a ser mais otimista do que o inglês, né? O americano, ele segue... A gente tem uma balança, tá? Filme... Ai, caramba. Filme inglês, né? Filme inglês e filmes americanos com Jim Carrey. Filmes americanos com Jim Carrey tem um peso muito maior. O sonho americano, eles são otimistas, você pode tudo, se você correr atrás você realmente consegue. Mas daí De Volta ao Futuro, mas daí tá presente em toda a cultura americana, né? Então eu vou lançar uma braba aqui que as pessoas podem me xingar nos comentários, tá? Eu não gosto de Volta pro Futuro. Desculpa. Não, calma. Relaxa, fica tranquilo, fica tranquila, tá? Eu só não gosto, é só uma opinião. Eu não sei por que eu não gosto, mas eu não gosto. Eu não consigo assistir um inteiro, tá? Mas volta aqui. Eu acho que isso daí acaba sendo refletido no humor e o britânico não. Se você correr atrás, você não necessariamente você vai conseguir, sabe assim? Ainda mais os caras britânicos que vêm lá que tem a família real, sabe assim? Você nunca vai ser família real e ponto. I'm your king. Well, I didn't vote for you. You don't vote for kings. O britânico ele é mais pessimista. Então esse pessimismo passa pro humor. Eu acho que por isso que... É aquele negócio de você rir da sua desgraça. Né? Muitos stand-up comedians, muitos stand-up comedians fazem isso. Eles fazem um humor autodepreciativo. Isso, cara, é muito bom. Eu dou muita risada com humor autodepreciativo. E eu sou uma pessoa que faz muito humor autodepreciativo.
Pra mim é um dos melhores tipos de humor possível, porque você não está atacando outra pessoa, você está atacando a si mesmo. No caso do humor britânico, eles estão atacando a própria nação deles, as próprias desgraças que acontecem com eles. Isso é muito legal. Você aprender a rir de você mesmo, cara. Isso é muito bom. O humor deles acaba sendo mais ácido. Os próprios britânicos, muitos britânicos falam disso, né? Eu já vi o Rick Gervais falando disso, já vi o Stephen Fry falando disso, e eu concordo com eles. E você vê que só isso, eu tô falando de 2 países, 2 dos maiores países produtores de cinema do mundo, mas só aí a gente já vê uma diferença de humor, uma diferença de percepção de humor, de como uma comédia pode ser percebida num país ou no outro. E isso pode ser um impeditivo na produção de filmes? Pode. Vou fazer um adendo aqui. Eu tô falando de diferença de humor britânico pro americano, mas na verdade cada país ou cada cultura tem uma assimilação do humor diferente. Tem coisas que podem ser engraçadas nesses 2 países que não vão ser em outros países e outras culturas. Eu posso dar o Brasil como exemplo, né? Se você pegar aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, ela é um fenômeno aqui no Brasil e lá fora nem tanto. Ela deu... Mas o que trouxe esse sucesso pra Todo Mundo Odeia o Chris, assim como aconteceu com Chaves, assim como aconteceu com Um Maluco no Pedaço, como Eu, a Patroa e as Crianças, foi a versão brasileira. Por que falam que a dublagem nacional, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo? Porque eles fazem uma versão, assim, que cativa as pessoas aqui. O humor brasileiro é muito bom. O humor brasileiro, a comédia brasileira é muito boa. E eles conseguem encaixar isso numa série americana, uma série britânica. Eles conseguem trazer isso pra nós, pro público, né? Pra nós, o público. Então, é por isso que faz tanto mais sucesso aqui, tá? Pô, Todo Mundo Odeia o Chris, cara, se você for ver ele normal ali, né, na linguagem original, você provavelmente vai achar engraçado algumas coisas, mas vai ter piadas ali, que nem o Gaveta falou, que são muito regionais. Porém, quando você escuta na linguagem brasileira com os trejeitos brasileiros, né, na linguagem portuguesa, né, eu falo brasileira, português brasileiro, né, você vai entender ali, vai identificar trejeitos, você vai identificar muita coisa, muita brasilidade ali. E isso ajuda muito a gente a captar o humor e é por isso que faz sucesso. Então esse negócio de regionalismo se resolve com uma boa tradução, uma boa dublagem, uma boa versão daquele país, tá? Por isso que não me incomoda tanto. Não me incomoda tanto. Eu acredito que esses filmes aí com a dublagem brasileira, com uma legenda bem situada no Brasil, isso tende a não ter problemas. Muito mais certo no Brasil. O brasileiro acha muito graça nisso. O brasileiro acha muito graça nas Branquelas. É um filme que estourou aqui no Brasil. Filme. Muito mais do que em outros países, sabe? Tu for ver a nota dele, então, é detonado. Apesar que é um adendo dentro do adendo, assim. Nota de crítica pra comédia normalmente não é muito parâmetro. E a gente também não pode ficar nessa de pegar nota, principalmente por Rotten Tomatoes, que a gente sabe que tem ali umas passadinhas de mão no Rotten Tomatoes também, né? Vamos ser bem sinceros. Teve aí uma polêmica aí há um tempo atrás falando que eles recebem uma graninha ali, né? Pra passar um pano pra essas obras. Tanto que algumas vezes eles até excluem comentários, né? Avaliações e tudo mais. Eles pausam as avaliações do nada. Então a gente não pode levar tanto a ferro e fogo assim as avaliações do Rotten Tomatoes, tá? Assim, muitas das comédias que a gente mais achou graça na vida, você vai ver a nota delas é mais ou menos, sabe? Existe um problema aí de crítica com filme de humor, filme que você quer rir, sabe? Mas é inegável que o humor do brasileiro, ele é diferente um pouco. Tanto que se você for ver a produção nacional aqui, muito filme nacional... Agora vamos falar de filmes nacionais, né? Filmes nacionais. Ultimamente a gente não tem tido filmes bons nacionais. Principalmente de comédia, tá? Tem pecado muito. Por quê? E aí eu vou bater na tecla de novo. Politicamente correto tá acabando com o humor brasileiro. Tudo tem que ter uma agendinha ali. Tem que ter aquele je ne sais quoi do francês, né? Aquele je ne sais quoi esquerdista, né? Cara, isso acaba com o humor. Acaba com o humor, porque tem gente que não concorda. Eu mesmo, cara, sou de direita, eu não concordo
com a agendinha woke, essa agendinha lacradora. Sempre tem que ter uma lacraçãozinha no filme, sabe? Isso me tira tanto do sério, bicho. Às vezes o filme tá bom, aí do nada vem uma lacraçãozinha, acaba com todo o filme, aí fudeu. Nacional é de comédia, são filmes de comédia, aquela comédia escrachada, a brasileira adora ver isso. E isso demonstra que mercados possuem uma diferença mais gritante em relação à comédia do que a outros gêneros. Claro que às vezes você tem uma comédia que ela rompe barreiras, sei lá, tu pegar o humor do Mr. Bean, até pra ele não falar... Porra, o Mr. Bean é sensacional. O Mr. Bean é foda. Eu não tenho o que falar dele, O cara, a série dele teve pouquíssimos episódios. Acho que foram o quê? 17 episódios que ele gravou? Foi tipo o Castelo Rá-Tim-Bum aqui no Brasil. Tem 17 episódios. Acho que é isso. E uma temporadinha só, cara. E o cara fez um sucesso enorme no Brasil. Por quê? Porque ele não fala, praticamente. Fala meio assim, né? What's your name, sir? A feição dele é muito engraçada, né? Ele tem esse ar meio feio. Inclusive, eu tinha vários professores na minha vida que eram muito a cara do Mr. Bean. E toda vez que eu olhava pra eles, eu ria. Né? Eles não sabiam por quê. Né? Uma pausa rapidinho. Beleza, voltando. Fica muito mais fácil você adaptar isso. Ele funciona em muitas outras culturas diferentes, né? Aquele humor dele, físico e tal. Primeira vez que eu vi o Mr. Bean, eu lembro disso, eu tava no cinema, eu fui ver Top Gun, um dos filmes que eu mais ri na vida. Eles passaram um episódio antes, que era aquele episódio que ele vai conhecer a rainha, que ele tá na fila, assim, esperando. Ninguém avisou nada, não tinha nada, ninguém falava. De repente começou, eu falei, que porra é essa? Que é isso? E começou o Mr. Bean, cara, eu comecei a chorar de rir. Eu não sabia o que era aquilo, ninguém explicou. Eu saí do cinema sem saber o que era. Eu falei, cara, eu vi um negócio no início do Top Gun, que era muito engraçado, é um cara que não fala. Eu não sabia nem o nome dele, depois eu vi saber que era Mr. Bean e tal. Entende que esse humor, ele é mais fácil pra quebrar barreiras, inclusive linguísticas. O problema é você sustentar um longa-metragem inteiro com esse tipo de humor. Tanto que é mais comum você ver Mr. Bean e outro tipo de humor parecido se atribuindo a série, episódio, um negócio menor, não um longa-metragem, né? Aí tem esse problema de formatos. Enfim, só pra puxar esse ponto. Mas eu acho que, na verdade, eu vou mais a fundo agora. Aí eu tô chegando no centro do argumento que eu queria falar. Eu acredito mesmo que o humor muda com o tempo. Eu acredito que a comédia muda com o tempo. Vamos pegar início do século passado. O que era engraçado para as pessoas? Palhaço. Pensa na figura clássica. Pelo amor de Deus. Não, eu tenho um pavor de palhaço que vocês não têm noção. Minha noiva... Não, agora eu vou ter que contar, cara. Eu fui num shopping aqui em São Bernardo do Campo. E no dia eu não sabia. Tava tendo uma parada de palhaços. Sabe, uma banda de palhaços, né? Tocando e tal. Aí a gente tava na praça de alimentação, cara. E eu não sei por que eu tenho esse medo, que trauma que eu tenho de palhaço, não faço ideia. Mas, a hora que esses palhaços foram chegando perto, cara, eu comecei a tremer, as lágrimas começou a escorrer. Eu quase desmaiei. Eu não sei o que aconteceu. Eu perdi um pouco a noção de onde eu tava. Um negócio assim absurdo. É um medo absurdo que eu tenho, que eu não sei porquê. Acho que é porque tem muito filme de palhaço assassino, de palhaço de demônio, né? Que se veste de palhaço, o escaralho 4, e eu fiquei meio assim. Do palhaço. A imagem dele já fazia as pessoas rirem. Pensa nisso. Por que a pessoa começaram a pintar a cara de branco e botar o narizinho vermelho? Porque era engraçado. Era engraçado uma pessoa com a cara branca e o nariz vermelho, o nariz de bola. Olha que engraçado. Não é mais engraçado hoje em dia a pessoa com a cara branca e o nariz vermelho. É só estranho. É verdade, também não graça. Na verdade, muita gente acha que é aterrorizante. Meu caso. Lívia, por exemplo, minha esposa, ela morre de medo de palhaço. Ela vê palhaço, sabe? Muita gente morre, tanto que agora tem hit, tem não sei o quê. Só a imagem do palhaço já serviria pra você notar isso. Que coisas que as pessoas achavam engraçado antigamente não necessariamente elas vão achar engraçado hoje em dia. Mas... Engraçado que, assim, em vídeo eu não sinto tanto medo, mas pessoalmente, palhaço me dá um medo do caralho, um cagaço. 100 anos depois. E se você for evoluindo, se você for pro início do cinema, Slapstick lá, né, o Charlie Chaplin, o que era engraçado pras pessoas naquela época? A pessoa correndo rapidinho, dando tapinha e tal, não sei o quê, aquilo era muito engraçado. Que isso daí já não vai ser achado engraçado hoje em dia. Humor físico até hoje é engraçado.
Na época que tinha... Isso eu vou trazer um pouco do humor que tinha na época do Pânico na TV. Vamos falar disso. Era humor físico, muitas vezes. Né? Quantas vezes a gente não viu Bola se fudendo lá e a gente não deu risada? Não é? O próprio Chaves tinha muito humor físico. O Chapolin tinha muito humor físico. E a gente adorava. Acho que poderia trazer um pouco mais desse humor físico hoje em dia, para ver se quebra um pouco a barreira, sabe? Do humor, da comédia. Trazer de novo essa parte do humor físico. Todo mundo gosta de ver alguém tomando tortada na cara. Todo mundo gosta. Humor pastelão. Quem não curte? Porra. Mas na época tinha gente que morria de rir com aquilo. Anda 50 anos pra frente lá, nos anos 50, anos 60. Como é que era o humor dessa época? É diferente do que a gente acha engraçado hoje em dia. Mas a galera, na época, achava muito engraçado o humor dos anos 50. Nos anos 70 já... Não, mas é humor, cara. Assim, muda um pouco. Sim, eu concordo com o Gaveta, que o humor ele muda. Muitas piadas que eram feitas antes, hoje não faz sentido na era de hoje. E, assim, não tem nem tanto a ver com politicamente correto e tal, mas é porque as pessoas, né, as gerações são diferentes e isso acaba mudando realmente, né? Começa a entrar muita coisa que a gente ainda acha engraçado hoje em dia, que eu tô lembrando aqui da Pet do Piloto Sumiu. Mas se você for pegar o humor dos anos 80, você vai falar, mas eu lembro do filme tal. Tem muitos clássicos de humor dos anos 80 que funcionariam hoje, entre aspas. Vai funcionar mais pra galera da velharia, tá? Da velharia, cara. Eu não quero ser chato, não. Mas muito do humor dos anos 80 que a gente acha engraçado vai funcionar pra velharia. Tu botar pro jovem hoje em dia, o jovem vai ficar olhando... Ele não vai achar... mas vamos falar real. O jovem hoje em dia é burro. Desculpa se você é jovem, cara. Se você é adolescente, né? Um pré-adolescente, adolescente, jovem adulto. O jovem hoje em dia é meio burro. Desculpa aí se você é jovem. Se você é pré-adolescente, adolescente, jovem adulto. O jovem é meio burro, sim. Tá? Tanto que o jovem ele prefere ter uma comédia nonsense, né? Que não faz sentido, exatamente para não pensar, né? Então acontece muito isso, tá? O jovem é meio burro para humor. E esse vídeo vai ter 3 partes, então fica ligado no próximo vídeo que vai sair daqui a pouco.